telespectador. Não sei quem é. E apresentar oficialmente. Eu me chamo Valéria Nery dos Santos, tenho 32 anos. E eu vim aqui contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória. Sou engenheira civil, como que eu cheguei até aqui, como que funcionou para mim. Então, desde pequenininha, eu já estou acostumada a conviver nesse meio da construção civil. Meu pai, ele era pedreiro, é ainda, né, empreiteiro, trabalha com construção civil. Meu pai também tinha um depósito de material de construção civil. Então, desde pequenininha, estou acostumada a conviver nesse meio, entender um pouco dos materiais, como que funcionava. E desde os meus 12 anos, 12 para 14 anos, eu comecei a conviver mais dentro do depósito de material de construção civil dele. Então, eu convivia lá e chegou um certo tempo que eu que tomava conta do depósito de material de construção civil com o apoio dele. Então, eu ficava ali no depósito de material de construção civil dele e era eu que fazia cotação para fazer compras dos materiais que estavam faltando. Então, eu tinha contato com o vendedor, com fornecedores, tinha contato com os clientes também, tanto telefônico quanto presencialmente. Então, eu que fazia a compra do que estava faltando, eu sabia do cimento, os valores do cimento, areia. Então, eu tinha uma convivência ali, já sabia dos materiais, mas até então tinha convivência também nas obras do meu pai. Eu ia lá, via como que ele fazia, como que tirava nível, como que fazia a fundação, colunas, que são os pilares, né? Então, eu tinha essa convivência desde pequenininho. Só que o meu sonho não era ser engenheira civil, eu sonhava em ser médica. E o meu sonho era ser uma médica formada pela USP. Então, eu sempre fui. A minha educação foi toda em escola pública. Eu estudei escola estadual e municipal pública. E, então, assim, eu não tinha preparo nenhum, não sabia como funcionava e eu me inscrevia para prestar vestibular da FUVEST. Prestava vestibular da FUVEST, tomava um banho, né? Que chegava lá, o despreparo total, tomava um banho nos vestibulares para medicina, até que chegou uma hora que eu falei, medicina não é para mim. E aí eu ganhei uma bolsa do Pronatec na época, né? Tem uns 6, 7 anos atrás. Ganhei uma bolsa do Pronatec e também era relacionada à saúde, eu ia fazer gestão em saúde, era totalmente gratuito, porém, né, era fora da minha cidade. Então, para mim, até lá eu tinha que pagar passagem. Na época, eu não tinha dinheiro, não tinha condições nenhuma de pagar a passagem, não sabia se tinha esses transportes públicos gratuitos, que hoje em dia tem, né? Passe escolar. Na época não sabia dessas informações e fui na faculdade cancelar. Triste, é outra coisa. Por que você não tenta o FIES? É 100% gratuito, você vai fazer sua faculdade, você só vai pagar os juros. De 3 em 3 meses você vai pagar um valor baixo lá. E até essa taxa eu fiquei pensando, assim, nossa, nem esse valor dos juros eu vou ter para pagar, acho que não vai dar para mim. Mas mesmo assim fui ver. Quando eu fui ver, eu fiz já o vestibular, passei no vestibular, e lá mesmo eles já faziam a inscrição para o FIES. E assim, eu fui fazer meio desacreditada. Fiz o meu vestibular, e na hora, por incrível que pareça, eu falei assim: medicina acho que não é para mim, vou fazer de quê? Eu queria fazer de arquitetura. Só que na época, no meu campus que eu estava fazendo a inscrição, não tinha arquitetura. E aí eu falei assim, então vou fazer engenharia civil, que tem a ver com a minha área, cara, que eu gosto, né, que eu já estou acostumada, que eu sei, que eu um pouco sei, o meu pai também era pedreiro, então me influenciou um pouco. E aí eu fiz engenharia civil. Então comecei a fazer minha faculdade de engenharia civil e, gente, não se engane, tá? Primeiro semestre tomei bomba em quase todas as matérias. Assim, fui muito mal. Só 2 matérias que eu fui bem. Uma foi algoritmos e programação, que é desenvolver programas para computador e tal. O engenheiro tem que saber isso. E daí eu passei nessa matéria, assim, passei muito bem.
e em outra matéria também eu passei, só que o resto, assim, tomei bomba. Então, já fui chorando pro meu coordenador, coordenador para mim não dá, vou mudar de curso, ele não, conversou comigo, me explicou melhor, e eu continuei na engenharia civil, e sinceramente foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, é uma área que eu me identifico muito, assim, eu acho que eu nasci para ser engenheira civil, e hoje em dia eu sou muito feliz por estar nessa área, e eu trabalho como engenheira civil, e eu gosto de todas as áreas correlatas, trabalho com regularização de imóveis, com perícias, trabalho também com edificação, com obras, com projetos, então, assim, eu gosto de ter experiência em cada coisa um pouquinho, mas eu gosto mesmo é de perícia, de regularização de imóveis, essa área eu acho que tem mais a ver comigo, mas é uma área assim muito abrangente. Engenheiro civil pode trabalhar com muitas coisas que às vezes a gente nem imagina, nem sabe. Pode trabalhar em banco, pode trabalhar em fóruns como perito. Então é uma área bem abrangente e eu gostaria somente de me apresentar para que vocês possam me conhecer melhor e que eu possa conhecer vocês também, porque eu vou sempre estar por aqui, que sempre a gente interagindo, a gente conversando um pouco, eu passando um pouco do que eu sei para vocês, e vocês podem me mandarem o que vocês querem saber, a gente vai interagindo aí nas redes sociais, porque eu acho muito importante hoje em dia, o nosso mundo é feito de interação social, né? E é isso aí. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, vocês me mandam aqui, tá bom? E a gente vai interagindo. Beijos.